Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro. Hoje, gente, Michele admitiu que ela tá apaixonada pelo Chaya. Mexia vive, Mexia tá vivo e forte, né? Eu só acho, e eu vou ser sincero pra vocês, que eles não vão segurar a vontade e que uma hora, isso aí vai gritar, sabe? Aquela vontade, aquela coisa, vai começar a gritar assim pra cima dela, e aí ela não vai suportar, e eles vão acabar beijando. Tô falando pra vocês, tá? Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Mas obviamente que o dia não foi só isso, né? A gente teve muita treta na Fazenda hoje. Já começou ontem de madrugada, quando rolou a punição. A gente estava ao vivo aqui comentando com vocês sobre a punição. A gente estava ao vivo aqui falando, inclusive, que o Nizam quebrou a cara, porque ele quis culpar única e exclusivamente a Ioná. E não foi só ela quem ultrapassou os limites da porteira. Os outros baieiros também ultrapassaram o limite da porteira, sendo que não podia. E aí, só para deixar claro, tá? Só para deixar claro, a Tamires também acabou causando uma outra punição hoje de manhã. Ela se atrasou pro trato e aí o negócio... Tamires se atrasou e aí levaram mais uma punição. Nessa punição, eles ficaram ali 48 horas sem água. Sem água quente, tá? 48 horas sem água quente. Mas, assim, a grande treta da tarde, e que acabou se estendendo até um pouquinho, foi justamente entre a Tamires, o Fernando e a Carol. Tudo a mesma coisa, gente, tudo a mesmíssima coisa, tá? Mais do mesmo, não é uma coisa nova que tá andando de novo ali, mas a única grande novidade que a gente tem é a Carol deixando bastante claro que ela vai defender o Fernando, que ela acha que o Fernando é amado pelo público aqui fora e que o Fernando é um grande personagem da Fazenda. Né, assim, ela se lasca, mas enfim, vamos ver ela se lascar, vamos acompanhar ela se lascar juntos, né? Porque eu acho que é isso que, no mais, a Carol tá merecendo. Ontem eu falei ao vivo pra vocês o quanto eu tô já cansado mesmo, gente, das baixarias da Carol. Tá cansativo, tá chato, todo tempo a mesma coisa, todo tempo a mesma gritaria, todo tempo ela falando ali do cabelo, reclamando das coisas dela, e quando as pessoas apontam isso pra ela, ela diz que isso é racismo, ela diz, ela inventa um monte de coisa, gente, que tá chato. Mas vamos lá comentar com vocês aí o resumo de como é que foi esse dia aí, da madrugada até aqui e tal. Eu não vou dar tanto destaque para alguns acontecimentos, até porque eu falei boa parte deles quando a gente já estava ao vivo, tá? Enfim, só para constar, nesse momento eles estão numa dinâmica lá do patrocinador, eles estão ali, o Dudu tá se realizando aqui, né? Deixa entrar aqui uma cena. Deixa entrar uma cena aqui. Deixa só entrar uma cena. O Dudu tá se realizando como apresentador. O Dudu tá ali com a função de coordenar a atividade. Olha lá o Dudu. Ele tá ali coordenando a atividade. Ele fica ali anotando os prêmios lá, as pontuações e tal. E aí ele fica fazendo o negócio ali de apresentador. Ele tá igual o Silvio Santos, tá? Igual o Silvio Santos. Tá muito legal de ver. Mas enfim, não é sobre a atividade do patrocinador que a gente vai falar não, tá bom? A gente vai começar, gente. Eu vou ter que buscar só um link com o que a gente terminou de falar ontem à noite, que foi a briga entre o Fernando e a Maria.
A briga foi o mais do mesmo, tá? A briga do mais do mesmo, do Fernando sendo abusivo com mulheres, que todo mundo já viu ali, todo mundo já sabe pra onde o Fernando vai, todo mundo já sabe como o Fernando acaba indo pra cima de mulheres e tal. Nessa treta aí, eu narrei pra vocês ao vivo ontem, uma das coisas que o Fernando falou é que ele ia mesmo pra cima da Maria, que ele não tava nem aí, que ela é que ficava provocando ele. A todo tempo o Fernando tentava inverter essa história, ele tentava inverter ali tudo, ele tentava. Nossa, gente, foi chato. Eu acho que na edição de hoje vocês vão ver isso um pouquinho mais repetitivo. Sério, o Fernando tá muito chato. Pensa num homem chato. Mas o grande clímax da noite foi justamente, tá? Foi justamente a punição. Assim, o Fernando até teve um pequeno embate com o Mesquita. O Mesquita disse ali pro Fernando, no meio de toda essa briga lá, que o Fernando disse que ele ia pra cima da Maria mesmo, que ele ia falar da Maria por isso, por aquilo outro. E aí o Mesquita fala assim, cara, olha o teu tamanho e olha o tamanho dela. Olha a diferença que existe entre vocês. Ele querendo dizer, olha, presta atenção, olha aí a tua diferença. Olha como tu é homem, tu é grandão, altão. E ela é uma mulher que não tem a mesma condição e não tem como brigar em igualdade com você. Foi basicamente isso que o Mesquita quis dizer ali. Só que o Fernando, obviamente, né, ignorou isso. E é uma das piores atitudes dele, porque isso vai ser cobrado dele depois, né? O Fernando é muito burro às vezes. Mas assim, começou ali o negócio da punição. Aí a Ioná foi acusada de usar o reservado da sede. Enfim, gente, se ela usou ou se ela não usou o reservado da sede, eu realmente não sei. Eu realmente não tenho como saber, porque a única cena que eu vi da Ioná foi da Ioná descendo para a baia. Eu estava ao vivo aqui com vocês, mas a TV estava ligada aqui e eu vi isso ao vivo. A Ioná desceu para a baia depois que tocou o sinal para descer para a baia. Isso eu lembro de ter visto. Eu estava aqui com vocês, mas eu estava prestando atenção ali. Então eu vi essa cena, a Ioná descendo. E aí veio a punição um pouco depois que ela desceu. Então, acredito eu que não tenha sido só a Ioná. Até porque eles lá na cozinha, a própria Carol, que começou a exigir a expulsão da Ioná, dizia assim, ela deve ter feito alguma coisa lá embaixo, ela deve ter feito alguma coisa para causar uma punição, que agora tinha que ser uma punição individual, que ela tinha que ser expulsa e tal. Só que a segunda punição da noite foi o próprio Dudu quem causou. E aí, tá? E aí não foi uma punição, nossa, uma punição proposital. Realmente não foi. O Fernando, depois que aconteceu a primeira punição, aquele todo mundo tem que se reunir na sala para saber o que é que vem de punição. O Cuco avisa. Só que o Dudu aparentemente não sabia que os baieiros não podem subir depois que toca o sinal da baia. E aí ele foi lá e chamou a Ioná e chamou todo mundo da baia para subir. Não foi só ela que ele chamou, tá? Não foi só a Ioná, para deixar isso claro. Ele chamou o pessoal da baia que já estava lá embaixo. Então eles também subiram ali. E aí vocês veem, olha só quem tá ali. A Ioná lá no fundo e a Martina. Ontem eu mostrei para vocês a Martina. A Martina tava lá também. O Will também tava lá. Então, não foi só a Ioná. E não tem como dar uma punição só para ela. Só que aí a Carol continuava exigindo. Ela exigiu ali a expulsão da Ioná, que a Ioná tinha feito de propósito, que a Ioná é isso, que a Ioná é aquilo e tal. E ela ficou frustradíssima com a decisão que a produção tomou, que foi sem ovos e sem café até a próxima reposição, ou seja, até sexta-feira. Vão aguentar ali até sexta-feira sem ovos e sem café.
Pronto, foi só isso que aconteceu. A Carol ficou indignada que a Ioná tinha que ser expulsa e tal, mas eles nem sabem se foi mesmo a Ioná. Eles nem sabem. Nem a gente aqui fora sabe exatamente quem foi que causou essa punição. Até porque no momento que eu ouvi ali, eu só ouvi o Will gritando. Foi só isso que eu ouvi. E eu falei pra vocês, ó, punição. Eu tava ao vivo aqui. Quem acompanhou a live sabe do que eu tô falando. Eu tava ao vivo e eu falei, nossa, punição. Aí pouco tempo depois a gente tava falando aqui, aí punição de novo. E as câmeras não mostraram isso, pelo menos até onde eu vi. As câmeras não mostraram isso lá no Record Plus para eu ver. Então eu não tenho certeza de quem foi que causou a punição. A gente vai descobrir no programa de hoje à noite. Tá bom? Só para deixar claro toda essa história aí da punição. Aí depois disso teve um momento que a Rayane estava chorando. A Rayane, ela estava chorando por dois motivos. O primeiro motivo foram as palavras que foram ditas para ela lá na dinâmica. Que a Saori falou do namoro dela com o Belo e tal, ela estava chorando por causa disso. A outra razão dela estar chorando foi por causa da história de Shaya e Michele. Ela disse que foi muita maldade jogarem essa história, que era muita maldade fazerem isso com a Michele, que era muita maldade fazerem isso, que ela não tinha feito nada para essas coisas e tal. Pronto. Essa foi uma das razões do porquê a Rayane estava chorando, tá? Foi isso que aconteceu. E aí, depois disso, depois de toda essa reclamação, a casa meio que dispersou, gente. A madrugada ontem, eu vou admitir para vocês, para um pós-dinâmica, eu achei até fraca, porque não teve mesmo grandes assuntos depois. Dispersou, boa parte já foi dormir ali, até porque a dinâmica terminou bem tarde, né? Vocês viram a hora que a gente começou a live, era quase 1h da manhã, a dinâmica terminou meia-noite. E aí eu preparei ali, quase 1h da manhã começou a live, a gente terminou quase 2h30, ou um pouquinho mais de 2h30. Então quando a gente terminou a live, a única coisa que eu vi ali foi um outro papo acontecendo. E um desses papos aí foi justamente da Carol com o Wallace. Nesse papo da Carol com o Wallace, ela começou ali a revelar que ela protege o Fernando mesmo. Que ela gosta do Fernando e que ela vai proteger ele do jeito que for. Ela disse ali, o Fernando é uma prioridade para ela. Ela deixou claro que a estratégia de jogo dela é proteger o Fernando. Aí o Wallace queria saber o porquê então que ela estava querendo proteger o Fernando, o porquê disso, quais eram os próximos passos que a Carol precisava tomar. Nisso, ele também deixou bastante claro que ele vai dar um dos poderes do Lampião para ela. E eles começaram ali a acertar como é que vai ser o uso do Lampião. E aí o Wallace perguntou assim para ela, você vai ter coragem de puxar o Fernando para a roça? A Carol respondeu que não e ela disse que não puxa o Fernando e que o público não vai tirar o Fernando na roça e que por isso o programa botou o Fernando lá para ele causar. E aí ela disse ali que ela não vai comprar uma briga com alguém que, segundo ela, voltaria de uma roça e ficaria gritando na cabeça dela. A Carol tem certeza que o Fernando é amado pelo público aqui fora. E aí ela disse ali que para ela o alvo ideal seriam participantes como a Gabi, a Duda e a Ioná de novo, porque ela já está acostumada a ter embate com a Ioná. Aí o Wallace perguntou assim para ela, então como é que ele deveria usar o poder do Lampião dele? E aí como é que ele deveria ser, se ele usaria o poder do Lampião como uma coisa de jogo, se ele usaria o poder do Lampião como uma coisa de questão pessoal para resolver. Só que a Carol disse ali que para ela a questão do Lampião precisa ser usado, o poder do Lampião precisa ser usado para jogar ali alguma coisa importante na roça, botar embates na roça. E ela disse ali que ela não vai botar o Fernando na roça se ela tiver algum poder no Lampião que preveja isso, porque ela disse que não quer carregar a responsabilidade de uma possível eliminação do Fernando.
Então ela tem ali uma muita, mas muita certeza de que o Fernando é amado pelo público aqui fora. Ela tem essa certeza. E ela já deixou claro, não vou indicar o Fernando. E ela disse mais, tá? Ela disse mais. Ela chamou o Fernando de protagonista. Ela disse que ele é um grande protagonista dessa edição. Agora vocês viram, né, que a Carol tá perdida nesse jogo. Para ela chegar e dizer assim, né, que o Fernando é um protagonista, né? O Fernando realmente ele se destaca. Obviamente, todo mundo sabe, né? Senão ninguém estaria falando dele. Mas o Fernando não é um protagonista, gente. O Fernando, sabe o que o Fernando é? Ele é só uma pessoa que briga. Ele não se destaca por outras coisas. A gente não vê o Fernando se destacar por nenhuma outra coisa ali. E aí, ela falou ali que o Fernando é um protagonista que não deita pra ninguém. E que ela tem gente ali que tem situações pessoais que ela queria colocar e que para ela seria muito mais interessante. Aí ela voltou a insistir que o Fernando não tá queimado com o público e que ele é essencial para o entretenimento. E ela disse que ela tem certeza que o público chora de rir com o jeito dele e que se botar ele na roça ele sempre vai voltar. Aí ela começou a dizer que ela tem tanta identificação com o Fernando que o Fernando é a versão masculina dela. E aí ela disse ali que ele ultrapassa alguns limites que ela não ultrapassaria. Que ela disse que ela não ia jogar água na Tamires, mas ainda assim ela começou a deixar bastante claro que ela tem admiração pro Fernando. E tudo isso porque o Fernando não fez nada para ela. O Fernando não gritou com ela, o Fernando não fez absolutamente nenhum problema para ela, então deixou bastante claro que não. O grande problema dela não é com relação ao Fernando e que por isso ela defendia o Fernando. E aí eles fizeram um plano B. Se o Dudu indicar o Fernando, eles vão usar o poder em cima da Tamires para tentar entender qual vai ser a reação do público sobre as brigas entre o Fernando e a Tamires. O que o público pensa disso? A Tamires sabe que vai pra roça, tá? Ela sabe, ela falou isso hoje à tarde, o Dudu falou isso pra ela hoje à tarde, inclusive, e foi por causa disso que ela tretou com o Fernando hoje à tarde. Mas a Carol, ela tem uma admiração muito grande pelo Fernando e isso tá bastante claro. Aí teve um outro momento da madrugada que o Fernando começou a dizer que o Nizam não era nem um pouco confiável e que o Nizam entrou dentro lá do closet e pediu a expulsão do Chaya. E aí eles começaram a falar ali que o Nizam pediu ativamente para a produção expulsar o Chaya do programa depois daquela briga que aconteceu. E aí o Fernando repetiu, o Nizam falou isso, eu estou indo agora no closet pedir para que eles revejam as imagens porque ele me bateu nas costas. O Nizam, tá? Eu vi a treta e inclusive eu tava com vocês aqui. O Nizam não falou isso. O Nizam não falou. O Nizam disse que queria rever as imagens, que o Chaya tinha passado do ponto. Foi isto que aconteceu, mas em nenhum momento o Nizam falou, mesmo que eu assim, de um negócio de defender o Nizam, mas em nenhum momento o Nizam disse que o Chaya tinha batido nele. Até porque o Chaya não estava nas costas do Nizam. O Chaya estava de frente ao Nizam. Que o Nizam se meteu no meio entre o Chaya e o Wallace. Só que o Nizam ficou de costas pro Wallace, não de costas pro Chaya. Isso aí é o que eu lembro dessa briga. Então não, o Fernando ali estava tentando envenenar o Chaya contra o Nizam. Aí o Fernando continuou dizendo que o Nizam era o mentiroso, que o Nizam não sustenta as palavras, dizendo pro Chaya não confiar nele. Aí ele também desmentiu ali até esse momento, preciso dar esse alerta. Até esse momento, o Chaya ainda não tinha admitido os sentimentos dele pela Michelle. Não em público, tá? Só quem sabia disso era a própria Michelle e quem sabia também era o Creu.
Até esse momento era isso, ela não tinha admitido isso em público, muito menos ele. Tanto que depois ele mesmo reclamou ali que as pessoas estavam julgando a Michelle, porque nesses casos as pessoas vão sempre para cima da mulher, nunca vão para cima do homem e tal. Nesse momento ele ainda não tinha revelado isso não tinha ficado claro. Pelo menos pra gente, enquanto público, isto não estava claro. Isso não estava claro. E aí o Fernando dizia que o Nizam falou isso, que o Nizam tem que sustentar o que ele falou, e que o Nizam só vai se ferrar no dia que ele cair na roça, que o Nizam já entrou em 5 realities e vai entrar em 10 realities, o quanto que reality o Nizam precisa entrar, que ele nunca vai se limpar porque o Nizam tem uma mente fraca. E aí ele disse ali que o Chaya ia ver a verdade depois que o Chaya fosse eliminado e pudesse rever as imagens. Aí teve um outro momento, tá? Teve um outro momento que depois que o negócio já tinha mais dispersado, já tinha todo mundo ido dormir e tal, antes da Tamires ir dormir, teve um momento ali que ela perguntou sobre alguma coisa ali referente à briga. Lembra lá que a Carol acusou a Tamires de racista? É disso aí que a Tamires foi falar com o Dudu. E aí ela ficou ali, relembrando ali, ela procurou o Dudu para tirar uma dúvida. Ela disse ali, será que uma das coisas que eu falei pode ter sido interpretada como racismo? E aí ela chamou o Dudu, ela contextualizou, e aí ela lembrou assim, a frase que eu usei, eu falei isso, você tem que parar de descontar o estresse nas pessoas. Você tá todo dia reclamando de unha e cabelo e vem descontar em mim. Você é bonita e não precisa ficar reclamando do seu cabelo. Aí ela pergunta assim pro Dudu, tu acha que essa é uma fala racista? Aí o Dudu disse para ela que não é, que dentro do contexto a fala não teve nenhuma conotação racista e não teve mesmo. A Tamires não foi racista. A Tamires pode até ter falado de um atributo físico da Carol, que era o negócio do cabelo e tal, enfim, porque vocês já perceberam que a Tamires vai muito para cima, que a Tamires fala muito sobre as mulheres, coisas de mulheres e tal, tudo bem. Todo mundo vê isso. Mas nesse momento ela de fato não estava falando sobre o cabelo da Tamires. Ela estava dizendo que a Carol só reclamava o dia inteiro do próprio cabelo. Isso aí não deixa de ser verdade. Não é racismo você apontar que a pessoa vive reclamando o dia inteiro de alguma coisa dela. Pois se fosse conviver comigo aqui todo dia, vocês iam me chamar de gordofóbico. É sério, vocês iam me chamar de gordofóbico. Porque sim, eu falo mesmo os meus problemas com as minhas características físicas. Todo mundo sabe que eu sou gordo, todo mundo sabe disso e tal. E eu reclamo muito disso. Eu reclamo que isso me impede de comer determinadas coisas que eu gosto de comer. Isso me impede de ter vários problemas e tal. Mas isso não me faz gordofóbico de reclamar de uma característica física minha. E nem quem falar isso de mim. O Israel fala muito das coisas dele, fala muito do corpo dele, fala muito das características dele. De fato, isso realmente não tem nada a ver com racismo. Não teve conotação racista nenhuma aí. Não teve. Mas a Carol esvaziou uma pauta, né? A Carol fez isso. Aí, hoje de manhã, gente, o que aconteceu hoje de manhã? Primeiro ali foi o Toninho e o Creu conversando. O Toninho e o Creu já disseram ali que a receita para eles terem paz na sede é tirar a Carol, é tirar também o Fernando e o Nizam. Aí ele também acrescentou a Rayane para essa lista. Ele disse aí que tirando esses 4, a sede vai ficar na paz que eles querem. Planta, né? É planta que chama. É planta, não tem o que a gente possa dizer sobre isso. É uma planta. É isso que eles são, plantas. Não tem o que eu possa dizer com relação a isso. É planta. É planta querendo planta ali. É planta querendo um ambiente de planta. E aí depois eles reclamaram que a Duda pediu ajuda com o fogão a lenha para cortar a lenha, para acender o fogão. Só que eles disseram que ela pede ajuda, porém ela quer que os outros façam todo o trabalho por ela, que ela não sabe fazer ou que ela não tem coragem de fazer.
E aí teve um outro momento ali que o Creu também começou a falar sobre a Carol. Pela primeira vez nesta temporada, eu tô tendo que concordar com o Creu. Olha para vocês verem o quanto eu tô baixando um pouquinho o nível, né? Porque eu tenho que concordar. Tô tendo que concordar com o Creu. O Creu disse assim, que a Carol já está saturando o público com as coisas. Eu vou ler o que ele falou. Quando ela começa a falar no meio das outras, ela quer chamar tudo para ela, mas isso pode cansar as pessoas. A vida tem um gráfico, nem muito calmo, nem muito nervoso. Ele disse que a Carol tá exagerando em querer aparecer. E é verdade, tá? Ontem, na dinâmica, e eu reclamei com você, estava chato de acompanhar a dinâmica, porque a Carol não deixava ninguém falar. Todo mundo ali que ia falar alguma coisa nos embates dela, era a Ioná que ela se meteu, era a Kati que ela se meteu, era a Saori que ela se meteu, era a Tamires que ela se meteu, era a Gabi que ela se meteu, e tudo ali ela se meteu. É como se a Carol não quisesse que ninguém aparecesse, só ela pudesse aparecer. É sério, é tão chato a gente ter que falar isso, mas já tá chato. Tá chato a gente ter que falar todo o tempo da mesma coisa. A Carol, ela não enxerga que isso já tá se tornando um exagero. Aí eles também falaram sobre a Tamires. Uma das coisas que eles falaram da Tamires ali é que a Tamires quer jogar sozinha e ao mesmo tempo que ela quer jogar sozinha, ela também quer usar as outras pessoas para dar razão ao jogo dela. Aí eles começaram a fazer um monte de especulação ali. Teve um momento que eles mesmos ajudaram ali a Duda a acender o fogão. Só que aí o Toninho não quis fazer o trabalho todo. Quem acabou terminando de ajudar foi o Dudu. E aí eles fizeram a aposta de que o Dudu vai indicar o Nizam. E que o Nizam toma a frente de todo mundo, como se o Nizam fosse o líder do outro lado. E aí eles dizem ali que a formação pica da roça para eles é o Nizam, a Carol, a Duda e a Tamires. Só que eu acho que não vai acontecer desse jeito, né? Eu acho que não vai rolar desse jeito. Aí tocou lá o sinal da Tamires para fazer ali o trabalho dela no trato dos porcos e a Tamires se atrasou para cuidar. O motivo do atraso da Tamires, o que levou a uma posterior discussão, foi o fato de que a Tamires foi se pentear e maquiar antes de descer para cuidar dos porcos. Ela já acordou tarde e aí, pelo fato dela já ter perdido o primeiro sinal, no segundo sinal ela foi arrumar o cabelo, arrumar a maquiagem, deu o terceiro sinal, ela não desceu. Punição. E aí o Dudu disse que a Tamires demorou demais porque ela estava se maquiando. E aí o Dudu fala assim, porra, demora pra quê? Você vai querer fazer maquiagem pra quê? Você vai cuidar do porco. Você não precisa de maquiagem pra cuidar do porco. E realmente não precisa. Você vai mostrar o que ali? Até mesmo porque a câmera sempre pega de longe. Raramente a câmera lá que tá no trato do porco pega de perto. Então ninguém vai ver o rosto dela ali. Mas eles fizeram essa crítica, tá? O Will se revoltou ali, dizendo ali que são 3 toques e a Tamires estava se arrumando, que os animais têm horários para comer, que não é para Tamires fazer VT ali. Aí ele disse ali que ele ia pular na piscina como uma forma de protesto, se a punição para Tamires não fosse uma punição individual. Aí depois o Dudu perguntou, mas pode ser que... Ele perguntou pro Dudu, será que eu posso cometer isso? Será que vai ter algum problema? Aí o Dudu falou, não, pode ser que você pegue uma punição individual. Porque ele acabou lembrando que a Ioná levou uma punição individual, porque ela já tinha provocado uma mesmo ali na quinta-feira e foi de propósito. Aí ele desistiu, porque ele ficou com medo dele próprio tomar essa punição. Aí eles começaram lá a gritar, todo mundo começou a gritar ali por causa dessa punição, mas eles ficaram ali
com 48 horas de água quente. E aí, todo mundo ali se revoltou. E aí a Carol começou a gritar ali. Ela começou a dizer: é inferno que esse povo quer, pois é inferno que eles vão ter. E aí ela começa a dizer: tem que dar banho de água gelada nela, com água bem gelada. E aí ela começou a dizer: tem que encher lá um balde com água do poço e jogar nela. Aí depois a Carol falou: vocês não querem uma fazenda podre? Pois é o que vocês vão ter, uma fazenda podre. A Carol, ela tá baixando muito, é isso que eu tô dizendo pra vocês, ela tá exagerando muito. Ela tá exagerando muito no tom. Tá passando do ponto, tá chato já. Tá chato de acompanhar, inclusive. E aí a Carol começou a baixar mais o nível ainda, começou a gritar que tinham que descer lá no porco, encher um balde de bosta e jogar tudo em cima da Tamires, que tinha que descer e pegar assim, uns 2 toletes de bosta e jogar na cabeça da Tamires. Sério, sério mesmo, a Carol tá passando do ponto. Aí teve um momento ali que a Rayane se meteu e no meio disso, a Rayane, eu acho que eu não tenho imagem disso. Aí a Rayane foi lá ali dizendo que a Tamires não tá nem aí pro que as pessoas estão falando dela e que ela não tá ligando para as consequências coletivas. Até a Rayane falou: se ela vai ficar sem café, sem ovo, sem água, ela não tá nem aí. O problema é de vocês, não é um problema dela. Até isso eu vou ter que concordar com a Rayane, né? Pra vocês verem o quanto a Carol tá fazendo a gente ter que rever algumas coisas de tão cansativa que a Carol tá ficando. Até a Rayane tá se tornando interessante ali no meio de tanta coisa que a Carol tá fazendo pra deixá-la desinteressante. Aí teve um outro momento ali, o Creu começou, eu nem lembro como foi que começou isso, tá? Admito pra vocês que eu não vi tudo. O Creu começou a explodir ali com a Duda, começou a falar um monte de coisa ali, eles tiveram uma troca de farpas. O Creu disse ali que ela comentou que ela estava salva. E aí o Creu começou a dizer assim, porque foi ele que falou: ela tá salva, querendo dizer ali, você não vai pra roça. Porque depois da punição que a Tamires tomou, basicamente a Tamires vai levar votos. Foi isso que o Creu quis dizer. E aí ela tava lá só se arrumando. E aí o Creu falou: entende o que você quiser, eu tô de saco cheio, tomar no cu. Ele gritou isso aí pra Duda, sendo que a Duda tava lá de boa, a Duda não tava fazendo nada demais. E aí depois lá foram as plantas se sentar no sofá. E aí as 3 plantas começaram a traçar estratégias para a roça de amanhã. Os 3 confirmaram que eles vão votar na Duda, apesar da Tamires ser o principal alvo ali de votos amanhã. E aí eles começaram a dizer que a Duda é folgada, que a Duda é bocuda e que eles iam botar voto para ela aprender. E aí eles começaram a dizer ali que eles iam botar voto pra ela aprender, pra ela sair desse negócio de ficar quieta. Porra, os caras são plantas e estão falando que a Duda é uma planta. Não tem mais nada o que dizer com relação a isso. Sério, as plantas gritando ali contra a Duda. E aí, de novo, teve um momento aí que a Carol voltou a defender o Fernando. A Carol ali estava conversando, a Maria, né, começou a falar ali sobre as atitudes do Fernando, que ela acha que o Fernando tá sendo abusivo com ela e tal, e um monte de coisa. Aí a Carol foi defender o Fernando, a Maria continuou ali batendo em cima do Fernando, dizendo que o Fernando estava sendo abusivo, agressor e tal. E aí, de novo, a Carol desviou do Fernando, desviou do assunto Fernando e começou a falar da Ioná. A Carol, para defender o Fernando, ela começou a dizer assim: se a Ioná está sendo aceita a fazer desse jogo sujo, então o Fernando também tá. Presta atenção. Peraí, o Fernando grita e vai para cima de mulher. A Ioná não tá fazendo nada nesse nível.
A Ioná não tá nem aí, na verdade, com essas coisas, com essas picuinhas. A Ioná, ela faz coisas ali que mexem com a casa toda. O jogo da Ioná é mexer com a casa toda. Não é uma briga com mulher, ela não vai pra cima de mulher. Ela não vai pra cima de ninguém específico. Vocês já sabem o que a Ioná tá fazendo. Mas a Carol tentou fazer uma falsa equivalência ali entre os dois. Aí a Maria disse ali que não era bem assim as coisas. E aí ela disse ali que a Ioná sabe usar muito bem o tempo de tela que ela tem para se destacar, que ela sabe rebater as coisas. E aí a Carol começou a dizer ali que o Fernando faz isso também. Aí a Maria disse ali que tinha que entrar nessas pautas sérias, que o cara grita, que chama uma mulher de puta, que chama outra mulher de feia, que falou pra ela tudo que ela passou ali e tal, que ele precisava de terapia, que o cara manipula a casa toda contra ela. E aí a Carol continuava defendendo o Fernando, dizendo que o Fernando não tinha feito nada contra ela. Dizendo que ela ia defender e continuava dizendo que o Fernando era o protagonista e tentando voltar ali a raiva dela para Ioná, prometendo um confronto futuro. Aí ela começou a gritar ali, a Ioná vai ver o Lúcifer dentro dessa casa. Ela prometeu ali que ela ia transformar a vida da Ioná no inferno. E aí ela disse ali, eu vou colocar a Ioná no lugar dela. Tá se achando muito a Carol, né, gente? Vocês estão vendo o quanto a Carol tá se achando. E aí depois a Carol foi lá fora conversar ali com o Creu. E aí o Will tava lá ouvindo também, mas dessa conversa aí, ela elogiou o Fernando, disse ali que o comportamento da Maria, ela começou ali a dizer que a Maria é que estava exagerando com relação ao Fernando. E aí ela começou a dizer assim, podem falar o que quiserem do Fernando, que o baiano não deita, a cabeça dele chega a chacoalhar, mas ele não deita. E aí ela teceu elogios ali pra ele, que o público gosta dele, porque se o público tá gostando do jogo da Ioná, também tá gostando do jogo dele, porque eles fazem as mesmas coisas, e que a agressividade do Fernando é apenas uma reação. Aí ela começou a dizer, eu reajo a um gigante daquele gritando da arquibancada. E aí ela começa a meter a Maria, dizendo que a Maria começa a gritar. E ela disse, eu também não vou gritar do mesmo jeito, que mulher não pode gritar. E aí ela começa a falar ali, a falar mal da Maria, colocar a culpa na Maria, como é que a Maria é isso, que a Maria é aquilo, que a Maria que provoca o Fernando e tal. A Carol tá ali defendendo o indefensável. Então a Carol já se queimou completamente com relação a isso. E aí ela disse ali, só para lavar as mãos, que quem tem que falar quem tá certo ou quem tá errado nesse jogo é o público. Que é o público que vai decidir isso, que não é ela. Só que a visão dela dentro do jogo é outra. Que o Fernando não tinha feito nada contra ela e por isso que ela não ia fazer nada contra ele também. Aí teve um momento que a Maria foi conversar com a Rayane. Ela disse ali que o Fernando era ameaçador, ao mesmo tempo que a Carol continuava com elogio do Fernando lá fora. E aí ela começou a dizer ali que ela considera várias atitudes ameaçadoras por parte dele. Aí ela contou da treta da madrugada, que o Fernando se sentou na cama, ficou com o olhão esbugalhado pra cima dela, olhando pra ela. E aí ela disse ali que ele ia ficar perseguindo ela pela casa. E inclusive ele falou mesmo isso, tá? Ele falou essa palavra. E aí ela disse assim, onde você estiver nessa casa eu vou estar, é bom você ter medo de mim mesmo. Aí ela começou a dizer que o Fernando continuava ameaçando ela, que foi o Fernando que brigou com a Tamires, que ele pegou nas partes de baixo dele e chamou a Tamires de puta, que ele era nojento. Aí o Matheus e a Rayane, que estavam ouvindo lá essa conversa, relembraram que o Fernando só age dessa forma com as mulheres. O Fernando não faz isso com nenhum dos homens. E aí a Maria ali disse que ele tem medo porque ela cozinha perto dos outros. Quer dizer,
Ele falou pra ela, desculpa, é porque o texto ficou confuso aqui. Aí ela disse assim: sabe o que ele falou pra mim hoje? Você tem medo de mim, mas eu cozinho perto de você. Eu tenho uma faca na mão quando eu tô perto de você. A Maria quis dizer: olha, o Fernando disse que tem uma faca que pode vir pra cima de mim, dizendo que ele poderia ter algum tipo de ato violento só por ele portar uma faca. A Martina ficou chocada com isso, e aí ela perguntou ali se era pra sentir medo do Fernando, e aí a Maria confirmou que ela ficou com medo sim do que o Fernando falou. Acho que todo mundo ficaria, né? Todo mundo ficaria. Aí teve um momento ali que eles começaram a falar sobre a atitude do Fernando na Grande Conquista, no outro reality que ele participou. Começaram a dizer que no outro reality ele era assim, que ele agia assim, dessa forma, e que ele no outro reality tinha atitudes bem piores que essa. Muito, inclusive. Só que ele está se superando na Fazenda. Depois ele próprio confessou, isso durante a madrugada, que na Grande Conquista a produção chamava ele e dizia que ele estava passando do ponto. E que na Fazenda em nenhum momento ele foi chamado pela produção. Aí no meio disso tudo, no meio dessa conversa toda, lá foi o Dudu levar uma fofoca pra Carol sobre o Will, de que o Will teria dormido na cama de cima para não ficar perto da Ioná, e que ele teve um comportamento diferente quando a Duda tava lá na baia. E aí a Carol disse ali que ela tinha todo lá um plano lá com relação ao que eles iam fazer na roça e tal. Ela não levou muito em consideração a fofoca do Dudu sobre o Will dormir no beliche de cima para ficar longe da Ioná. E aí a Carol resolveu ali dizer assim, que se o Alas desse o lampião para ela ia jogar a Tamires. Que o jogo dela ia botar a Tamires direto na roça. E aí o Dudu ali disse sobre a justificativa da Tamires, sobre o negócio do cabelo e da unha, dizendo ali que era a própria Carol que reclamava disso o tempo todo e que todo mundo já tinha observado as mesmas coisas, só que a Carol não aceitou o que o Dudu falou. E aí ela disse ali: o que dá direito dela se meter? Ela não tá aqui para pontuar qual é o tipo de creme que eu uso. Eu sou uma mulher negra, ela tá falando de um creme ali para minha pele. Essa aí perdeu totalmente a noção. E aí no meio disso eles estavam falando da Tamires, a própria Tamires entrou ali na dispensa e aí a Carol, que se acha tão, mas tão fodona, não quis falar na cara dela o que ela tinha para falar. Aí, o comecinho da tarde foi basicamente declarações de amor. Afinal de contas, até a gente precisa de um momento de leveza. O que foi que aconteceu, tá? O que foi que rolou ali? Shaya e Michelle foram conversar ali. E os dois acabaram se declarando um pro outro. O Shaya confirmou que ele está apaixonado pela Michelle. Ele confirmou ali, ele abriu o coração dele para Michelle, confirmando sim o que todos nós aqui já tínhamos falado, que eles estão sim tendo um sentimento um pelo outro. E aí ele falou assim pra Michelle: eu falei pro Creu que se ela não tivesse namorada, eu ia namorar com ela. Aliás, não, desculpa, ele falou: se eu disse na festa, se ela não fosse casada, eu namoraria com ela. Aí ele disse ali pra Michelle: em momento nenhum eu falei pra ele que eu estava apaixonado, apesar de eu estar apaixonado. E aí ele disse ali que tem coisas que a gente não escolhe, que tinha anos e anos que ele jurava que não ia se apaixonar de novo por ninguém, que aí ele caiu do cavalo quando conheceu a Michelle. Aí a Michelle admitiu que ela tá sim apaixonada por ele também, que existe um sentimento entre os dois. E aí ela decidiu que ela ia chamar o Fernando e o Nizam para falar sobre o que aconteceu ontem à noite durante a dinâmica que o Fernando expôs que os dois estavam juntos. Ela criticou a postura do Fernando, começou a falar ali que o Fernando estava sendo abusivo com a Maria e que um amigo de verdade não usaria uma informação tão íntima para jogar como arma de jogo. É verdade.
Assim, é uma coisa que eu jamais admitiria que alguém fizesse comigo. Usar qualquer informação íntima minha para querer me prejudicar. Não. Quer me prejudicar? Tem várias ferramentas para prejudicar, mas usar uma coisa íntima que foi contada ali em segredo e intimidade, isso só para atrapalhar é nojento. E foi nojenta. Ela tá muito chateada com o Fernando. Aí depois teve um momento ali que ela chamou o Creu, eles conversaram. E aí ela conversou com o Creu e deixou bastante claro que ela não ia mais esconder o sentimento que ela tá tendo pelo Chaya. Ela disse ali que ela tem um sentimento pelo Chaya e que o Chaya tem um sentimento por ela. Que lá dentro da fazenda não vai acontecer nada com eles. Mas a verdade é que eles têm um sentimento um pelo outro e eles não podem fazer nada com relação a isso. E que o Brasil já sabe, e que todo mundo que já estava acompanhando já tinha a certeza disso, e que ela só estava ali esclarecendo as coisas, porém que ela não precisava explicar. E aí ela falou isso também pro Fernando e pro Nizam depois, tá? Teve um momento que ela falou pro Fernando que o relacionamento dela já tava uma bosta. E que por causa disso ela já não tinha mais por que tentar manter uma relação que não funcionava. Mas eu já chego lá. E aí a Maria lá na piscina, conversando com o Dudu, conversando ali com a Gabi, eu acho que era o Valério que também estava ali. E aí ela começou a chorar, ela disse que estava com medo do Fernando. E aí ela disse que não estava gostando das atitudes do momento. Ela desabafou com o Dudu e a Gabi, disse ali que o Fernando torna o ambiente da casa insuportável com os xingamentos que ele faz de cachorra, de puta. E aí ela se questiona, será que é isso que o público quer ver de entretenimento? Porque eu acho que o público gosta mais de ver a Ioná do que isso. Ela tem razão. A gente gosta de ver a Ioná causando com todo mundo, de pegar as coxas da cama ali e tal, de deixar ali e causar um leve desconforto, que foi o que a Ioná causou na sexta-feira. Agora, fazer o que o Fernando faz é cansativo, é chato, é degradante, até pra ele. Mas ele continua achando que ele tá abafando com isso. E aí ela disse que ela sente medo de várias situações. Ela disse ali que ela se cobriu inteira porque ela ficou com medo dele gritar com ela de novo. Aí ela disse ali que ele falou que ia ficar vigiando ela dormindo, que se ele tá cozinhando, ela que tomasse cuidado porque ele tava com uma faca na mão. E aí ela disse ali, se o Fernando não for eliminado, se ele cair na roça e não for eliminado, ela vai pedir para ir embora, que ela não vai ficar na mesma casa que o Fernando. E aí ela disse assim para eles, se ele voltar como fazendeiro, pode até me mandar para a roça. Mas se ele voltar da roça, eu vou embora. Ela disse ali que toca o sino e que ela não é covarde. Aí teve um outro momento, depois dessa conversa toda ali e tal, que o Dudu chamou a Gabi e aí eles começaram a fazer um desenho da roça. Um desses desenhos aí da roça foi o quê? Ele começou a dizer ali sobre a Carol, o Dudu e a Gabi pararam para analisar isso, chegaram à conclusão de que a Carol já está passando do ponto. E aí ele disse ali que a Carol pretende tirar a Duda e colocar a Tamires, se tiver como trocar alguém da roça. E aí ele disse ali que a indicação do fazendeiro, a indicação dele como fazendeiro ia ser no Fernando mesmo. E aí ele disse que a Tamires ia puxar a Martina da Baia, que ela não ia puxar o Will, muito menos o Toninho e muito menos a Ioná. E que, por enquanto, o trio da roça seria Fernando, Tamires e Martina. Aí a Gabi começou a dizer ali que a Carol, depois que aconteceram as punições, a Carol tá ali exagerando, que a Carol disse que ia fazer um inferno das pessoas, que a Carol é muito infantil e que o que a Carol faz acaba sendo muita falta de respeito e deixando claro que ela não ia mais baixar a cabeça pra Carol. Aí no meio disso, tá? No comecinho da tarde, o Dudu chamou a Tamires para conversar. E aí no meio disso, o Dudu incentivou a Tamires
a confrontar o Fernando diretamente. Já sabendo que ela vai para a roça, e ela própria já sabe disso, o Dudu disse ali, ó, é a sua chance de reverter a situação. Vai lá e mostra a tua coragem na frente dele. Transforma essa tristeza em revolta e vai lá. Relembre para casa e para o Brasil quem o Fernando é. E aí, a Tamires realmente foi lá para a cozinha. Nesse primeiro momento, a Tamires começou a falar ali, tá, do Matheus, começou a chamar o Matheus de mosca morta, porque o Matheus ali estava lavando a louça com uma luva de proteção, que ele não estava lavando a louça ali como normalmente a gente faz, né? Com as mãos sem esse tipo de coisa. E aí ela disse ali que ele era uma mosca morta com a lombar frouxa. E aí os dois começaram ali uma pequena discussão, que não foi grandes coisas, mas serviu ali para ela aquecer lá a língua, para começar a ir para cima do Fernando. E aí ela foi para cima dele. A briga começou exatamente quando o Fernando usou a palavra denegrir. Segundo a Tamires, o Fernando estava usando ali uma frase racista. A partir daí, os dois começaram uma série de acusações, um para cima do outro. Aí teve um momento ali que ele começou a gritar para ela, dela falar das coisas da Carol, do cabelo da Carol e tal. Só não chamou ela de racista. Aí teve um momento que o Fernando bateu no peito e disse assim: "Bora pra roça comigo!" E aí os dois começaram a discutir de novo, um foi para cima do outro, eles ficaram peito a peito ali, um em cima do outro, e aí ele usou a expressão cara de santa puta. Aí o negócio foi crescendo ao extremo, o negócio foi piorando mais, tal. Gente, estou resumindo aqui porque a briga é mais do mesmo. O Fernando, com esta cara de fúria, chamou ela de cara de santa puta. E aí ela disse que ele estava chamando ela de puta, que ele estava chamando outras mulheres de puta, e aí começou toda uma discussão entre eles ali e tal. E aí o negócio, o Fernando se defendeu, ele disse que não chamou ninguém de puta, que isso era uma gíria regional da Bahia. E aí ele disse ali que estava chamando ela, na verdade, de cínica. Só que a Tamires não aceitou, e aí a Tamires chamou ele de agressor de mulheres, e aí ela disse, e aí ele falou: "Você fica falando égua aí pra todo mundo." Só que égua é uma expressão do norte do Brasil que não tem conotação, né? Vamos ser sinceros, você tá chamando uma mulher de puta. Literalmente. Ah, cara de santa puta é uma coisa que significa cínica. Tá, eu fui olhar qual é o significado disso. Tem duas conotações. Uma dessas conotações é sexual. Não é uma coisa exclusivamente voltada ao caráter de alguém. É uma coisa também voltada à questão sexual, de mulher que na frente de uma das pessoas fica com um e depois, pelas costas, ela pega outros. Isso foi o que eu pesquisei, tá? Isso foi o que eu olhei. É uma coisa para cínica, mas ao mesmo tempo tem um peso sim de chamar uma mulher de puta. Então ele também chamou a Tamires de puta. E aí os dois se peitaram. Aí teve um momento ali que o Fernando disse ali pra ela: "Você vai me beijar, sua cínica?" E aí a Tamires grita ali: "Você é um nojento, me respeita, seu agressor nojento." E aí o Fernando grita assim pra ela: "Você é uma santa puta, cara de santa puta, sua cínica." Aí eles começaram a brigar ali, os dois começaram a partir pra cima um pro outro. Aí a Carol, de novo, se meteu numa briga que não tinha nada a ver com ela. E aí a Carol entrou nessa briga, começou ali a defender o Fernando, atacando a Tamires e trazendo a treta das duas ali. Aí ela disse ali, na hora de falar do cabelo dos outros, é racista, e ela foi racista comigo. Sua falsa cínica racista. Disse aí a Carol para Tamires. E aí o Fernando começava a bater no palma no fundo, começava a parabenizar a Carol. A Carol já chamou o Dudu e parabenizou ali e disse assim: "Parabéns, Dudu, você é foda. Você conseguiu tirar mais uma para aparecer." Porque afinal de contas, né, foi o próprio Dudu que dirigiu toda a cena. Dudu chamou a Tamires e disse: "Reverte porque tu tá ali na hora de reverter isso." Mas o Dudu só jogou o caos e o negócio foi pra cima.
A Tamires se entregou ali e tal. A Tamires entregou tudo que ela podia entregar. E aí o negócio foi crescendo mais. A Tamires chamou a Carol de trevosa. A Tamires, as duas continuaram nas ofensas. A Tamires chamou a Carol de infeliz. Começou a dizer ali, mal resolvida, sua carroça vazia. Aí a Carol começava a dizer assim, sua mocreia, sua falsa, água na cara foi pouco pra você. Disse aí a Carol com relação a Tamires. E defendeu o Fernando, a atitude do Fernando de jogar água na cara dela. E aí a Carol começou a chamar a Tamires de trevosa, que a Tamires prega a luz, mas vive nas trevas. E aí chamou ela de mocreia, chamou ela de suja, chamou ela de baixa. Sério? Foi isso que aconteceu. Aí depois disso começou um efeito dominó. A briga entre a Saori e a Rayane. E aí, de novo, as duas começaram a se atacar. O negócio foi caótico ali. Aí, dessa vez, começou quando a Saori se meteu na discussão. A Rayane não deixou barato, partiu pro ataque. Começou a falar aí que a Saori ficava mandando mensagens para outro homem enquanto ela estava namorando o ator, se referindo aí ao Marcelo Novaes. E aí ela disse ali, você ficava mandando mensagem pro Will quando estava namorando com ele, sua falsa, infiel. E aí a Saori começa a dizer ali, Belo, olha, tu tem que abrir o olho com ela. E aí as duas começaram ali para os ataques pessoais, uma para cima da outra, mesmo de sempre, até que chegou o momento que a Saori disse que a Rayane ficava ali pelada na frente dos homens. Que ela ficava desfilando pelada pela casa. E aí a Rayane levou a Saori para dentro da despensa, levantou a camisa e mostrou os mamilos dela cobertos por uma fita. Aí as duas começaram a trocar xingamentos. Aí uma começou a chamar a outra de puta, piranha, horrorosa, podre de alma. As duas começaram ali a discutir. Aí a Rayane, a Saori começou a ir pra cima lá, dizendo ali que o Belo é que tava usando antidepressivos pra ter que lidar com ela. Aí a Rayane respondeu dizendo que a Saori era uma merda de ser humano. Aí o negócio só crescia entre as duas, as mesmas ofensas de sempre que vocês já estão acostumados. Quando a Carol foi lá e chamou a Rayane pra sair ali de perto. E aí a Carol levou a Rayane lá pra fora e disse ali, não deixa ela fazer VT nas suas costas, o veneno destila bem baixinho, aquela cobra, aquela suja. E aí as duas até chegaram a propor uma aliança contra a Saori. Quem poderia imaginar que a gente veria isso acontecendo ali no programa, né? Quem poderia imaginar? E ainda no meio disso, para piorar mais a situação, a Ioná fez um momento bizarro ali. Durante essa discussão que ela teve ali, que entrou a Martina no meio, vocês sabem, né? Aí no meio disso, ela tirou uma casquinha do nariz e ofereceu para a Martina comer. Aí a Ioná pega assim e fala, tá aqui a casquinha do outro, come, pega bem aí e come. E aí a Martina chamou a Ioná de nojenta, porca, relaxada. E a Ioná pegou a casquinha que ela tirou do nariz e ela própria comeu dizendo, maravilha, eu como na minha casa. Porra, gente, o negócio ali foi bizarro. A tarde foi bizarra, cheia dessas coisas aí. Aí depois, no meio disso tudo, a Carol foi conversar ali com o Wallace, foi conversar ali com a Kati. A Carol alertou a Kati sobre a proximidade dela com a Duda e com a Saori, dizendo que a Kati tinha que se afastar das duas e que as duas estavam agora se aliando com a Ioná. Então ela tinha que ficar do lado da Carol e tinha que deixar a Saori e a Duda de lado. E aí ela disse ali, é uma pessoa que te arrasou aqui dentro e agora tá querendo te queimar. Você tem que sair fora. Tem que sair fora dessa aliança, disse aí a Carol pra Kati, dizendo ali que apesar do caos, elas vão continuar ali num jogo entre elas.
Né? Eu pensava que eu ia terminar aqui o nosso programa, vou passar só alguns minutos, tá? Porque depois disso aí, dessa coisa da Carol falando ali com a Kate, que a Kate tinha que se afastar da Tamires e tal, outras coisas aconteceram. Uma dessas coisas aí foi o Dudu e a Ioná, e olha quem é que estava lá conversando com eles, a Tamires. E aí eles articulavam um ataque direto contra a Carol. O Dudu então disse ali que tinham que fazer uma forma de encurralar a Carol na formação da roça, acusando a Carol de ser conivente com as agressões do Fernando. Aí ele fala assim: a Carol, quando foi comprar a briga dela, eu comprei. Agora que chegou a minha vez, a vez da Gabi, da Maria, da Ioná, ninguém comprou a briga. E aí ele disse ali: agora a gente pode dizer que ela foi conivente com um agressor. E a Ioná acabou sendo até mais incisiva e disse ali que a Carol disse que ela disse que a Carol era uma hipócrita por a Carol ter dito que tinha perdoado o Fernando. E aí ela disse assim: a Carol disse que perdoou o Fernando e desejou que ele ficasse mais do que eu saísse. Ela merece mesmo que um homem xingue e maltrate ela, porque ela ainda anda com uma pessoa que ofendeu ela, que humilhou ela, disse aí a Ioná. A Tamires estava lá. Então, basicamente, eu acho que eles estavam instruindo a Tamires como a Tamires devia encurralar a Carol amanhã na formação da roça. Enquanto isso, o Alas tentou trazer o Matheus pro lado dele, da Carol e da Kate. E aí ele começou a criticar o Matheus pela aproximação dele com a Saori e com a Duda. Disse ali que a aliança com a Saori e com a Duda não é uma aliança genuína. Aí ele começou a dizer ali: a Saori tá aqui porque ela não tem mais pra onde ir, porque ela brigou com todo mundo, eu não confio nela, ela tá sendo conivente. E aí ela disse que já viu a Saori falar mal do Matheus pelas costas e que isso ali era um forte indício de que o Matheus tinha que abandonar essa aliança. Aí o Wallace propôs uma aliança sólida entre ele, Matheus, Kate e Carol, deixando Saori e Duda fora desse acordo. Disse aí o Wallace: se você quiser, eu, você, Kate, nós vamos até o fim, mas com a Saori, não. O Alas é o Nizam do grupinho, né? Eu já falei pra vocês. O Nizam do grupinho. Aí, a grande revelação. A Michelle foi conversar com o Nizam e depois eles foram confrontar o Fernando também. Eles contaram ali de fato que existe um sentimento entre os dois, que mesmo que o Nizam não soubesse, eles falaram ali que existe esse sentimento. E aí o Nizam disse ali, né, ele tinha falado ali que o Chia estava apaixonado pra caramba pela Michelle. E aí o Nizam tentou se esquivar, dizendo que o Chia parecia ter um olhar mais carinhoso, só que aí os dois admitiram mesmo que existe um sentimento entre eles, que a Michelle decidiu acabar logo tudo de uma vez e jogar na cara que ela e o Shia estão apaixonados um pelo outro e que pronto. Isso ali é um casal. Só um casal que ainda não aconteceu de fato. Aí a Michelle disse assim: nós estamos apaixonados. Aí o Nizam pergunta: vocês estão falando sério? Aí o Shia responde: sim, mas não aconteceu nada e não vai acontecer nada aqui. O Nizam ficou sem muitas palavras quando ela fez essa revelação. Aí depois eles foram conversar com o Fernando. E aí quando ela conversa com o Fernando, ela revela que o relacionamento dela aqui fora já tá uma merda, que tá ruim e tal. E aí ela se deixou levar. Foi basicamente isso. E aí a Rayane e a Saori continuaram a brigar ali, elas estavam se arrumando para essa dinâmica que aconteceu, que eu mostrei para vocês ainda agora. E aí, enquanto elas estavam se arrumando, a Rayane acusou a Saori de ter sido enxotada por um coroa e de ficar mandando mensagens pro Will enquanto ela estava namorando com o Marcelo Novaes. E aí a Saori insinuou que a Rayane estava doidinha querendo se envolver com o Will também.
E aí as duas ficaram ali discutindo uma com a outra. E aí a Rayane começou a dizer: Brasil, essa é a pior que nós temos aqui. Ela fala quietinho, ela fala manso. Essa é a pior. E aí a Rayane fica apontando ali pra Saori. Aí no meio disso ali, a Saori continuava rebaixando, dizendo pro Belo tomar cuidado com a Rayane e tal. Aí a Carol se meteu de novo ali e disse ali que a Saori foi pro seu time pra poder ficar forte com você, pra poder entrar no embate com ela. Que a Saori aprendeu com a Carol a aparecer. Aí a Carol concordou que a Saori só se aproximou dela pra aparecer. E aí as duas fizeram uma proposição. Vamos nos unir contra a Saori. Aí a Carol disse: a sua confusão com a Saori não tem nexo. Se for olhar a nossa discussão, a nossa briga tem fundamento, tem um começo. Agora a sua briga com ela não tem começo nenhum. Disse aí a Carol pra cima da Rayane. E aí as duas selaram uma aliança contra o inimigo em comum, a Saori. Pra vocês verem como esse jogo dá cada volta, né? Cada volta que esse jogo dá. Aí a partir daí, gente, veio aquela arrumação lá pra dinâmica que eu mostrei pra vocês e tal, que ainda tá rolando, tá? Nesse momento aqui, eles estão no intervalo ali pra receber o happy hour que vai rolar lá e tal. Então, nesse momento ainda tá rolando. Então, daqui a pouco a gente tá de volta aí depois da edição do programa para comentar aí algum outro destaque que a gente não falou aqui nesse resumo e tal. E também, né, pra gente falar o que teve de relevante nessas últimas horas lá na Fazenda, tá bom, gente? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.